Sejam bem-vindos ao programa Voz e Ancestralidade. Hoje temos como nosso convidado o pastor Danilo Mahanjan para uma conversa em torno da fé, ancestralidade e memória histórica. Pastor Danilo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Leco. Sempre um prazer estar aqui contigo depois de muitos anos, né, que não nos vemos. E dado a oportunidade, decidi não perder esta oportunidade, pelo menos para ver o seu trabalho e também um tema que diz respeito a nós dois, né? Muito obrigado por honrar-nos com a sua presença e queria desde já agradecer, porque eu sei que é uma pessoa muito ocupada e atarefada. O facto de receber com carinho o nosso convite já nos deixa com dever satisfação. Podíamos começar com um pontapé de saída aqui. Talvez eu podia perguntar ao pastor Danilo o que é que pensa, o que é que significa, o que é que seria para si a fé cristã? A fé cristã é a nossa crença em Deus. Em Deus, praticamente a partir de princípios bíblicos. E a história do mundo sempre houve esta tendência, há mais de 2000 anos até, mas sempre houve esta tendência de fazer com que, porque é assim que a Bíblia diz, que nós devemos sair e falar de Deus, e Deus Altíssimo, e aquilo que o seu Filho Jesus fez por todos nós. E essa é a base da fé cristã, que Deus quer habitar em nós, quer viver conosco, e que Ele deu o seu Filho único para que toda a gente que crê possa viver uma vida com Deus e possa descobrir o verdadeiro sentido da vida. Então está a dizer que a fé cristã é a comungação com o divino, nesse caso. Completamente. Com o divino. Ok, mas se falamos da fé cristã, estamos de facto a falar do cristianismo. É isso mesmo. O cristianismo. É o cristianismo. Ok, então antes do cristianismo não havia uma fé, não haviam crenças, nós não adorávamos, não evocávamos. Quando diz nós quem? Porque a história é diferente para cada nação, então para cada continente ou para cada Nós cultura. africanos. Nós africanos. africanos. Sim. Nosso passado, no que diz respeito à nossa história, antes da fé cristã, de fato existia muita crença. E sabe como é que é? Nós sempre falamos daquilo que os nossos antepassados faziam para chegar até a nós, e são os ensinamentos que foram ensinados deles para nós. E a nossa forma de viver, antes de sermos evangelizados, assim dizer, antes que sejam europeus ou os demais vieram e falaram do cristianismo, era nessa base. Era falar daquilo que era o nosso passado para nós. Obviamente que isso varia de cultura para cultura. Se nós formos a ver o que acontecia na África Ocidental, é muito diferente daquilo que aconteceu na África Austral, por exemplo. Há muitas semelhanças, mas também há diferenças muito, muito profundas. Então, é mais ou menos nessa base. Não somos diferentes de outras nações. Talvez eu podia colocar a pergunta de outra maneira. Nós sabemos que o cristianismo surge no século I, praticamente, não é? No século I, após a morte de Cristo, século I, com Pedro e com o apóstolo Paulo, supostamente. Depois foi expandindo pela Europa até o Império Romano, na altura que era o Constantino, que adotou o cristianismo como a religião do Império Romano, não é? E depois foi às fronteiras. Em Moçambique, o cristianismo chegou no século XV, em 1498, com a chegada de Vaz da Gama. Porque eu pergunto ao pastor Danilo, antes, quem éramos? Não conhecíamos Deus? Estamos a assumir que nós conhecemos Deus com a chegada dos europeus em Moçambique, em África? A nossa forma de olhar para Deus antes disso, mais uma vez, era baseada naquilo que foi passado. Nós acreditávamos que haviam espíritos de famílias. E cada família, cada tribo, tinha as suas crenças de como o mundo era feito, de como as coisas deviam ser. Então, dizer que havia, de certa forma, Deus, tanto como tal, não havia. Mas o que havia são os poderes, assim dizendo, que de certa forma, velavam. Então, o pastor está a dizer que
A imagem de Deus nos foi trazida pelos europeus? A maior parte da África é esse o passado. Porque, Considerando, por exemplo, se formos a falar de países como Egito, falar de alguns países dali da região que estão perto do Médio Oriente, esses tiveram até muita influência do cristianismo. Por causa da sua localização. Nota que Jesus, praticamente, a sua infância foi no Egito, por sim, exemplo. Então, a influência que esses países tiveram é muito diferente da nossa. o pastor está a comungar que nós, africanos, conhecemos, moçambicanos particularmente, começamos a conhecer Deus com a chegada dos portugueses em Moçambique. Não tínhamos essa relação com a divindade. Quer dizer que os europeus trouxeram esse contato com a divindade e quem que nos diz, quem que nos garante que aquele Deus que nos foi trazido pelos europeus é o mais correto de evocar relativamente àquilo que nós evocávamos através dos nossos antepassados. Quando se fala de se está correto ou não, se o que eles trouxeram é, como é que eu diria, é o que está certo ou é o que se deve seguir, isso baseia-se no modus vivendi, a forma que as pessoas viveram, as práticas que trouxeram desde o momento que houve esta evangelização. Uma das coisas que os europeus fizeram, por exemplo, quando vieram colonizar, quando vieram para a África, é dizer que nós vivemos melhor por causa da nossa crença, por causa dos nossos fundamentos. E isso teve muita influência. Não estou a dizer que estava tudo certo, nem estou a dizer que, como é que eu diria, que eles eram melhores. Estou a falar dos fundamentos. Então, foi provado, não só por eles, mas por aqueles que começaram a seguir estas práticas, que seguir estes fundamentos, de fato, deu os seus resultados. E tudo prova-se por ver os resultados daquilo que nós queremos. Penso que sim, mas eu queria talvez dizer ao pastor Danilo, talvez, que quem que nos garante, quem que nos disse que a crença que nos foi introduzida é superior à crença que nós já vivenciávamos. Porque quando o pastor diz que eles trouxeram um modelo de vida e remeteu aqui à questão da colonização, não seria aqui o cristianismo uma corrente de colonização das mentes? Uma corrente de colonização das mentes. A melhor forma que eu tenho para lhe responder é ver a história do mundo. Não vou falar somente da África. Ver a história do mundo. Os melhores cientistas desde o século 3, 4 vieram a partir da igreja que havia sido criada. É assim que falou de Constantinopla. As bases que houve, que fez com que eles ficassem grandes impérios, foi na base do cristianismo. Mas também, se for falar disso, vamos dizer que a maior parte dos grandes cientistas vem há muito antes do Cristo. Vamos falar do Aristóteles, de Sócrates, de Platão, não é? Então, estamos a falar de pessoas que viveram muito antes de Cristo. Não acreditavam na existência de um único Deus. Não, eles então, tinham... Estamos a dizer que eles eram menores que nós hoje que acreditamos na existência de Jesus, que nos direciona a Deus, é isso? Está a dizer que o que eles fizeram anteriormente perde o valor por conta da existência Não perde valor, pelo contrário. Tudo o que eles fizeram, quando apareceu este movimento cristão, fez com que o passado que houve foi complementado. Se for a ver a Bíblia, por exemplo, uma boa parte da Bíblia, especialmente no Novo Testamento, é grego. Por causa daquela influência que havia, está a falar de Aristóteles, por causa dessas influências que haviam. Para dizer que foi adaptado, levaram coisas que já eram positivas deste passado e fizeram com que isto complementasse o que é bíblico. Línguas muito ricas. Isto complementou e foi a educação, o sistema de educação que houve, que os cristãos e a igreja usou para poder criar, quer dizer, para a partir daí criar um modelo de modo a poder evangelizar. Portanto, uma das coisas que eu tenho problemas quando fala-se de, por exemplo, ciência, é achar que a ciência e o cristianismo são coisas diferentes. Eu acho que um até chega a complementar o outro. Se nós formos a ver a Bíblia, alguns discípulos de Jesus,
alguns trabalhavam no governo, outros eram médicos, e esses médicos não eram cristãos antes, mas é pela ciência que tiveram e o cristianismo conseguiu fazer com que eles até ficassem melhores médicos por causa da forma que eles viveram a partir daquele momento. Sim, pastor, eu volto a rebater com a mesma pergunta, talvez para tentar perceber melhor. Por que é um cristão? O cristianismo surge após a morte do Cristo. Exato. Então, obviamente, Jesus Cristo não podia, né? Foi cristão. Então, qual é a religião de Jesus Cristo? Qual é a religião de Deus? Para que possamos ter uma religião como modelo. Se nada nos remete a essa verdade de que um e o outro é cristão, então por que nós temos que ser cristãos? O assunto cristianismo foi algo que o movimento, vou falar de novo este movimento, de pessoas que já seguiam Jesus, testemunharam a morte de Jesus, testemunharam o crucifixo, mas também testemunharam o fato que ele foi ressuscitado no terceiro dia. Este movimento é que chamou-se cristão e eles é que começaram, a partir do momento que evangelizavam, a criar este nome, estes títulos. Antes disso, e se for a ver até no Antigo Testamento, não se falava de religião cristã. Então, estou a falar de pessoas que acabaram adquirindo e dando estes títulos de modo a poderem se identificar, criaram esta identidade. Portanto, quando pergunta se Jesus era de uma certa religião, ele não trouxe uma religião, tanto como tal, trouxe princípios. Então, a religião é coisa dos homens. É coisa dos homens, completamente. Então, se falar de religião, estou a falar do fato que todas elas, por exemplo, mencionam Jesus, mas de formas diferentes. Então, uma delas tem que estar completamente correta e as outras, não vou dizer que estão completamente erradas, mas não tem a base fundamental que o cristianismo tem. Significa que este movimento, vou de novo falar deste movimento, diferencia das outras e começaram a dar o nome por causa das influências que começou a trazer e a forma que ela começou a divergir. De modo que até hoje, quando se fala de cristianismo, eu posso falar dos presbiterianos, posso falar dos católicos, posso falar dos evangélicos. Todos eles acreditam em Jesus Cristo, mas acreditam de formas diferentes. Acha que a fé cristã exige que rompamos a relação que nós temos com os nossos ancestrais, com a nossa memória? De forma nenhuma. Não devemos romper. Querendo ou não, nós somos o que é presente hoje de um passado dos nossos ancestrais. Ok, então concorda que eu vou à igreja e vou ao curandeiro? Não. Por que não? Porque os curandeiros são os... Aí já entra no assunto, quando fala do assunto ancestral, Sim. nós temos que entrar em várias vertentes. A forma que está a falar é espiritual. A questão espiritual. A religião é espiritual. É A religião é espiritual. Por isso, estou a fazer essa ponte. Nós começamos por falar de história. Sim. E eu, quando falo de história, não estou a falar do assunto espiritual. Agora estamos a versar... Agora estamos a entrar no assunto espiritual. Exatamente. Então, a razão pelo qual eu não estou a favor e nunca estarei a favor, tanto que um dos maiores trabalhos que nós, como pastores, já tivemos, é livrar pessoas de problemas que tiveram por causa de práticas ancestrais espirituais. Manifestações demoníacas. Por que acha que essas manifestações são demoníacas? Por que acham? Sim. Vimos. Porque... Manifestam coisas que não têm outro nome. E a única explicação não que seria existe... uma manifestação negativa pelo facto de vocês estarem a mexer com aquilo que lhes incomoda? Incomoda as pessoas que vêm ter conosco e eles é que vêm porque eles sabem que não estão bem e procuram apoio, procuram ajuda por causa destas manifestações, por causa da situação em que se encontram. Não somos nós que vamos atrás deles, são eles que vêm porque precisam de ajuda. E vemos o antes e depois de começarmos a lidar com estas pessoas, que percebemos que, afinal de contas, estiveram num problema e eles sozinhos vêm e testemunham que, por causa da prática que tiveram conosco, das orações e os demais assuntos que tivemos que fazer, que é bíblico, conseguiram estar livres daquilo que tinham como assunto, como problema, que até matou pessoas nas suas famílias no passado. Indo um pouco mais profundo, teria algum problema em conviver com uma pessoa espírita? Alguém que comunga com a ideia da espiritualidade africana? Eu
nós não temos. Para mim, como é que eu diria? Um cristão deve amar a todos. Eu posso odiar aquilo que tu fazes como prática, mas amar a ti. E é essa forma que eu acho que a gente deve. E Eu acredito que a gente. qual é o caminho que um africano tem para comunicar com seus antepassados? A única Quando, comunicação. para comunicares com Deus, usas a Bíblia ou como caminho, certo? Lês a Bíblia para comungares com aquilo que são os ensinamentos ou princípios bíblicos, não é? Agora, os africanos também têm o seu modelo para comunicar com os seus antepassados, fazem missas, Para mim, esta cerimônias. particularidade é interessante. Quando fala de Fazer- africanos, estas práticas não são só de África. Eu estou a falar agora exatamente de África, porque cada povo tem a sua contextualidade, certo? Eu estou a falar exatamente de nós, africanos, que a nossa prática é essa. Não é? Nós temos ndombas. Ndombas são palhotas do curandeiro, onde certas famílias, em algum momento, reúnem-se para evocar a sua espiritualidade, recordar e comemorar a existência desses ancestrais, das pessoas que os deixaram. Quando nós temos uma prática, temos que saber que essa prática vai nos dar benefícios e vantagens. Eu sou pastor há mais de 15 anos. Digo 15 anos porque foi um pouco antes de me casar, eu estou casado há quase 15 anos. Durante este tempo, um dos maiores problemas que nós já tivemos é de pessoas que têm práticas de assuntos ancestrais. Espíritos de família, coisas desse género. Acha diabólico isso, pastor? Eu não acho que é diabólico. Ela apresentou-se. Não, ser pastor, diabólico. o seu ponto de vista, acha isso diabólico? Acha isso Não tem refutável? como. E sabe, é o seguinte: a única coisa que os nossos pais e os nossos bisavós, os avós deles devem nos dar como vantagem é a nossa genética. Só? Não estou a ver o que mais é que eles podem Então, por dar. que que o Jesus, que o Senhor não tem uma ligação sanguínea com eles, o Senhor acredita de forma cega e não acredita no seu tataravô? Vamos lá repetir isso. Não. Quando diz de uma forma cega, Quando- cristianismo não é de uma forma cega. Não, eu não estou a dizer, A fé eu estou a não é dizer, eu estou a cega. dizer que a fé é em crer. O pastor acredita em Jesus Cristo Completamente. de forma cega. Mas isso está sim, bem. mas Quando não eu é digo- de forma tá cega. bem, o pastor acredita veemente na existência que Jesus Cristo veio Tudo para que salvar nós o mundo. fazemos, eu ainda queria pegar. Nós temos que fazer coisas com a sua evidência. No livro do Apocalipse, na Bíblia, capítulo 12, versículo 11, diz que eles venceram o inimigo através do seu testemunho e o sangue de Jesus. E o nosso testemunho é aquilo que nós carregamos. Nós temos que dizer que se eu estou bem, ou então alguma coisa aconteceu comigo e eu superei, temos que perceber qual é a força que nos levou até superarmos certas situações. Onde eu quero chegar com isso é que eu, quando faço as minhas orações e quando tenho a minha crença em Cristo, deve me dar certos resultados. É uma relação. E quando fala de cegueira, parece que eu estou a acreditar em algo que, de certa forma, não sinto, não se vê. Mas eu estou a acreditar num ser espiritual. Ele foi completamente homem, mas também foi completamente Deus. E a nossa particularidade, a nossa parte espiritual, busca Deus. A fé cega é o que faz um indivíduo entrar no avião e ir embater-se com prédios. É acreditar cegamente que aquilo que ele está a fazer é sim, senhor. Eu discordo, porque a questão da fé cega não quer necessariamente que uma pessoa seja extremista. É o princípio de tudo que extremismo vem a partir daí. Quando eu acredito profundamente em Jesus Cristo, estou a dizer que, ainda que venhas falar-me de um outro Senhor, negarei. Porque Jesus Cristo, para mim, é a minha pessoa. É isso que eu estou a dizer. É nesses termos que eu estou a dizer. Sim, mas eu não estou a recusar. Não estou a dizer que... Eu não estou a recusar. A única coisa que eu estou a dizer é que, quando nós falamos de Jesus, tem que haver evidências na nossa vida
que Ele está conosco, que nós, quando acreditamos nele, existem evidências que fazem com que nós permanecemos em Cristo Jesus. Alguma coisa tem que acontecer na nossa vida. O assunto ancestral, por exemplo, e eu tenho certeza que alguma evidência existe destas pessoas para continuarem a fazer esta prática. Tem que haver, porque caso contrário, aí já é cego. Eu estou a acreditar, não estou a ver os resultados. Aí já começamos a entrar na fase que muita gente diz ser cristão, que eu já fui ver, não vou mencionar, mas outras igrejas, outras facetas do cristianismo em que eles vão, saem da igreja e dizem que faz bem a minha psicologia. Não conseguem sentir, não conseguem ver, não vê evidências, então vão para satisfazer uma parte deles que ajuda a viver e acham que a partir daí vão ter certos resultados. E é por isso que muita gente acaba indo ao que vocês chamam curandeiro, eu chamo feiticeiro, porque ele usa feitiço. Não. E há evidências Eu acho que disso. aqui já é uma questão de nomenclatura, uma questão de distinção. O que é um curandeiro, o que é um feiticeiro. O pastor, tomou de certeza absoluta remédio de lua. Não, Nós chamamos, não, não tomou. bem, graças a Deus vou dizer que Não tomou. eu não estou a dizer que na minha família não existe. Eu estou a falar dos os meus primos, os meus. Eu não, Pessoalmente não tomou. Não. Os seus irmãos tomaram. não. Ninguém tomou. Os meus pais fizeram questão de não. nós não tomarmos. Ok, tá bem. Então, aquele remédio que é preparado pelo feiticeiro? É preparado por pessoas que sabem o efeito daquele remédio. Medicina- Exato, mas medicina chamam de medicina tradicional. Tradicional. Vamos, sim, vamos lá falar. Sim. Quando diz que a cura, se é a feitiçaria ou a cura, o número de pessoas que nós já tivemos que orar por elas por causa do remédio da lua, as suas consequências e os efeitos que dá, e são coisas que infelizmente não. Uma das coisas que eu estava a conversar consigo antes de começarmos este podcast é que são coisas que não são escritas. Remédio da lua vem consoante o movimento lunar. É isso, né? Então, é consoante um calendário. E, por causa disso, a medicina que é feita, a consagração que é feita, também é baseada num calendário. O efeito da lua durante a lua cheia, durante a lua nova, durante a meia-lua, é diferente. Quando a pessoa tem este efeito durante a lua cheia, é porque existe uma razão espiritual, não é bíblico, que está a acontecer com esta pessoa que precisa tomar alguma coisa que foi consagrado para combater aquele problema. Não é Bíblia. Não é bíblico, mas é espiritual. Não há muita coisa que não é bíblica, mas é espiritual. Entre a tradição e a religião, o que é primário? Entre a tradição E a religião? o que é que surge primeiro? Está a falar da história ou está a falar de nós aqui? O que é a tradição? A sua família tem uma tradição. Eu vou lhe dizer o seguinte, eu tenho filhos. A minha forma de fazê-los crescer não é na base de tradição. Não foi essa questão que eu fiz. E sim, é por isso que estou a Eu não perguntar. perguntei de forma isolada. Ah. Por exemplo, entre a religião e a tradição, o que é primário? O que é que surge primeiro numa sociedade? Numa sociedade sempre vai ser a tradição. Dependendo, quando quer dizer, as tradições são diferentes, mas sempre vai ser tradição. Ok. É? Então, certo, então comunga com há uma máxima em direito que diz ibi homem, ibi sociedade, ibi júri. Onde há homem, há sociedade. Onde há sociedade, há direito à lei. Então, estamos a dizer que a tradição é primária que a religião. Ok. Jesus, quando veio, há uma particularidade que ele menciona. Ele disse que eu não vi cumprir a lei. Não veio cumprir a lei. Não veio cumprir a lei. Ok? Quer dizer, como que ele diz? Ele veio para fazer com que a lei ficasse cumprimentada. É mais ou menos isso. Ok? Porque quando fala de justiça... Mas como é que ele, perdão, como é que ele não vem para cumprir a lei? Não, desculpa, eu é que errei. Ok. Ele veio para que a lei fosse cumprida. Obrigado. Mas veio para cumprimentar também Complementar a aquilo lei. que já tinha sido escrito. Exato. Ok. Porque se nós tentarmos cumprir
com os assuntos tradicionais na sua íntegra, sempre vamos ter problemas em fazer com que tudo fique conforme. Isso é muito difícil, viver sob leis. Mas a Bíblia não é uma lei? A Bíblia são princípios. Mas não é uma lei que regem sobre um determinado povo, uma determinada comunidade, Exato, uma determinada fé, uma crença. Concordo. Então, também, do mesmo jeito que a gente tem o Código Civil, Exato. que rege a sociedade, temos a Bíblia que rege Mas eu vou lhe dizer o seguinte. a relação entre Se Deus for e a os ver a fiéis. história, onde eu quero chegar é que tudo o que eles criaram por lei, até no tempo de escravatura, estas leis eram bíblicas. Sabe que antes de matarem um escravo, até pegavam a Bíblia para justificar o que faziam. Não estou a dizer que estava certo, mas estou a falar do princípio. Me faço entender? Tá bem. Então, o pastor está a acreditar, está a crer que na Bíblia também existem muitas mortes. Oh, existem muitas Demais. mortes na Bíblia. Demais. Existem muitas A Bíblia é mortes. que Deus também mata. Deus mata até hoje. Mata Deus. Yeah. Mata Deus. Então, Yeah. por que temos que ter medo da nossa tradição, que também mata, e também esse Deus também mata? Mas Estaremos quando aqui diz em que choque. temos que ter medo, Desde há pouco tempo que a tradição, a espiritualidade africana, por vezes, é uma manifestação endemoniada, não é? Mas eu pergunto, sabia, pastor, que na Bíblia tem Kuchinga? Se visitar o livro do Velho Testamento, no primeiro livro da Bíblia, que é a Gênesis, de versículo 38, de capítulo 7 a 10, vai perceber que Deus matou Oná, porque Oná recusou-se de esposar com a esposa do seu falecido irmão. Pois, daqueles filhos que pudessem advir daquela relação, pertenceriam ao seu falecido irmão. E sempre que Oná se deitasse com a esposa do seu falecido irmão, ele ejaculava fora. Deus não gostou, matou. eu vou dizer mata. o seguinte, eu vou tentar explicar isto de uma forma muito simples. O que estava a acontecer ali é semelhante, não vou falar de Kuchinga, por exemplo, mas é semelhante ao que aconteceu com Saulo. E Deus deu instrução para ele matar tudo que é mulher, criança, de uma certa tribo. E ele não fez. Ele deixou uma certa família e praticamente uma certa tribo viver. E os filhos desta tribo, no livro de Esther, tentaram se vingar. Queriam matar tudo que é judeu, até que conseguiram, fazendo feitiçaria, conseguiram fazer com que o rei, que era, neste caso, o marido da Esther, quando ela se casou com o rei, que ele fizesse um decreto para matar tudo que é judeu. Onde eu quero chegar com isso é que os caminhos de Deus não são os nossos. Exatamente. Ainda não terminei. E quando fala do Kuchinga, o que Deus estava a tentar fazer é manter uma linhagem sanguínea naquela altura. Proteção familiar. Naquela altura, dada a sua importância. Sim. Hoje, nós estamos muito desenvolvidos para tentar fazer exatamente a mesma coisa, que levamos as coisas para as nossas próprias leis. Estamos envolvidos mais que Deus? Se estamos envolvidos mais que Deus, Sim. Because